Começando o Índice CNN com esse olhar para as postagens dos pré-candidatos nas capitais para entender do que eles andam falando. Hoje, quem está ao meu lado é o cientista político Vinícius Alves, diretor do IPESP Analítica, a quem eu dou as boas-vindas aqui. E, Vinícius, para o quadro desta semana, a gente já quer começar aqui a mostrar a primeira tela, aproveitar a sua presença para a gente entender o tamanho deste estudo que você coordenou. Foram quase 10 mil palavras classificadas em 20 temas diferentes. Por isso, Vinícius, queria que você contasse um pouco como é feito esse trabalho por parte da sua equipe no IPESP Analítica. Bem-vindo aqui ao Índice CNN. Boa tarde, Yuri. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, Yuri, o levantamento que o IPESP Analítica realizou, a gente coordenou, uma raspagem de dados nos perfis do Instagram dos 74 candidatos mais bem posicionados no Índice CNN hoje, o nosso agregador. Os candidatos, os pré-candidatos mais competitivos no momento, e esse levantamento inclui posts e comentários. Então, assim, ele engloba a comunicação ativa das campanhas, a comunicação que as próprias campanhas direcionam e também as interações, como os eleitores estão recebendo esse conteúdo. Então, com o objetivo de identificar a temática, ou as pautas mais mobilizadas por esses candidatos mais bem posicionados, a gente classificou aproximadamente 10 mil palavras em 20 temas, e esses temas englobam costumes, políticas públicas, economia. Só para ter um exemplo, costumes envolve Deus, família, honra, força. Então, assim, esse é um levantamento que tem esse objetivo de mapear quais são os principais temas que os candidatos mais bem posicionados estão mobilizando. Então vamos lá, vamos já olhar esses primeiros achados do estudo que vão aparecer aqui na nossa próxima tela. Todas essas postagens, como a gente disse, foram classificadas por 3 eixos: costumes, políticas públicas e economia. E aí, Vinícius, queria te perguntar quais são os destaques quando a gente vê essa predominância, forte presença de posts tratando de costumes, que você já elencou alguns casos, mas também um volume expressivo de conteúdo sobre políticas. Deve-se, imagino eu, queria que você explicasse de educação, de saúde, daquelas atribuições que são diretas dos próprios prefeitos. Perfeito, Yuri. Nesse levantamento, eu acho que os principais pontos que vale destacar que inicialmente um predomínio aí do tema de costumes, e acho importante salientar também que esse é o tema mais frequente no quadro geral, mas é importante destacar também que, usualmente, esse tema, ele está ligado, no senso comum, a gente costuma atribuir essa pauta a candidatos de direita, mas não necessariamente. O quadro geral que o IPESP Analítica traça, com o levantamento, é de que os candidatos de centro e de esquerda também estão se mobilizando em torno dessas palavras que remetem a significados, a um conteúdo semântico que remete à pauta de costumes. Então, assim, 46,6% dos conteúdos que foram gerados por esses principais candidatos, eles atribuem a palavras que remetem a costumes. E, na sequência, a gente tem políticas públicas com 39% aproximadamente, e, na sequência, por fim, economia, com 14%. Vinícius, você já apontou um pouquinho dessa, de que nessa questão dos costumes é suprapartidário e supraideológico, tanto esquerda, direita e centro. Nos outros temas também é possível apontar semelhanças ou diferenças entre os candidatos pelo perfil ideológico? Sim, é importante dizer isso, Yuri, O objetivo aqui não é dizer que os candidatos são todos iguais, Eu acho que essa pauta de costumes tem ganhado uma saliência grande, assim, uma atenção especial que atravessa diferentes espectros. Então, acho que existe uma tentativa, assim, dos pré-candidatos de se posicionarem, conversarem com o eleitorado mais amplo, mas o conteúdo e a estratégia que eles mobilizam é diferente entre os espectros. Então, assim, eu destacaria, por exemplo, quando a gente vai além dessa pauta que predomina entre todos os espectros, que é a pauta de costumes, a gente olha, por exemplo, a atenção dada ao centro e à direita para a pauta de economia. Então, essa é a segunda pauta mais importante para os candidatos de centro
e de direita, e é apenas a quinta pauta mais importante entre os candidatos de esquerda. Esse é um ponto importante, né? Assim, candidatos de centro. E aqui, quando a gente fala economia, a gente está falando de palavras como mercado, trabalho, dólar, até startup. Essas palavras, né, estão mais frequentes em posts de candidatos de centro e de esquerda e de direita, né, menos frequentes nos candidatos de esquerda. Vale a gente destacar também que esse estudo do IPESP Analítica permite identificar quais capitais predominam, em quais capitais predominam postagens sobre políticas públicas, em quais predomina a temática dos costumes, que é o que a gente vai mostrar nas nossas duas próximas telas. Primeiro, a gente vai ver onde predominam as postagens sobre políticas públicas, de educação, de saúde, dessas atribuições dos prefeitos. E aí, 4 destaques que a gente coloca no mapa: Teresina, no Piauí; Curitiba, no Paraná; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Salvador, na Bahia, aí com essa tela. Isso pelo levantamento do IPESP Analítica. Nessas 4 cidades são as que mais têm destaque o debate de políticas públicas pelos pré-candidatos. Nossa próxima tela vai mostrar onde os costumes são mais recorrentes nas postagens dos pré-candidatos. E aí surgem Aracaju, em Sergipe; Belo Horizonte, em Minas Gerais; Manaus, capital do Amazonas; e Cuiabá, em Mato Grosso. Vinícius, nesse levantamento, vocês também puderam notar a diferença entre os prefeitos que são candidatos à reeleição e os desafiantes? Pergunto isso porque o nosso mestre Antônio Lavareda costuma sempre destacar este fator da incumbência nas disputas municipais. De alguma forma, imagino eu que isso apareça nas postagens dos pré-candidatos, correto? Correto, Yuri, certamente. Vamos inicialmente assim, para a pluralidade, né, para a diversidade das capitais brasileiras. Né? Assim, a gente fez com esse levantamento, a gente construiu uma espécie de escala para posicionar o nível de frequência com que os temas de costumes e políticas públicas são propostos pelos candidatos. Então, assim, a gente consegue identificar uma situação diversa em que a gente agrupa algumas capitais, como, por exemplo, você mostrou, né, no primeiro slide. O primeiro grupo, né, em que predomina o tema de políticas públicas, nas cidades como Teresina, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. A gente tem um segundo grupo que tem uma expressividade da pauta de políticas públicas, mas o tema de costumes está ganhando relevância em cidades como São Paulo, Recife, Maceió, Porto Velho, Macapá. Tem um grupo de 11 capitais em que a situação ainda é um pouco indefinida em torno desses temas, mas existe um outro grupo também, né, que está sendo destacado, em que o tema de costumes ele é mais frequente. Né? Essas cidades como Aracaju, Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande, Boa Vista e Belém. E assim, indo direto ao ponto da questão sobre o incumbente, né, acho importante que você retomou esse debate. Os prefeitos incumbentes, eles tendem a focar sua comunicação no tema de políticas públicas, enquanto os desafiantes privilegiam a pauta de costumes. Esse era até um mecanismo, né, que a gente pode esperar, remetendo, né, a essa discussão sobre a vantagem do incumbente, como o professor Lavareda trouxe aqui em quadros anteriores e já frisou, né, sobre esse ponto. Eu acho que vale destacar, né, qual o mecanismo pelo qual, né, a vantagem do incumbente se manifestaria. Para o incumbente angariar, né, apoio eleitoral e buscar, né, ampliar sua votação, ele tem que ser capaz de comunicar os feitos, né, do seu primeiro mandato. Então, assim, isso remete também, né, a um conceito de responsividade ou mesmo de accountability eleitoral, que nada mais é do que o prefeito, né, como você mencionou, os municípios são atores, né, e os prefeitos são atores relevantes na execução de uma diversidade de políticas públicas. Então, não basta apenas, né, o prefeito ser um bom gestor, mas ele tem que se esforçar para comunicar esses feitos durante o seu primeiro mandato. Então, cabe aos eleitores, né, outorgarem a ele ou não um novo mandato.
nesse sentido que eu acho que é importante salientar nessa diferença na estratégia e no conteúdo de candidatos incumbentes e desafiantes. Este é o Vinícius Alves, que é cientista político e diretor do IPESP Analítica e responsável pela equipe que não só que fez esse estudo que a gente apresentou nesta edição do Índice CNN, mas também responsável pela modelagem do agregador de pesquisas do Índice CNN. Está estreando conosco na tela nesta semana, mas me lembro que recentemente Antônio Lavareda também fez menção ao Vinícius Alves. Agora sim, todo mundo pode vê-lo, inclusive. E eu reforço o convite para quem acompanha aqui o Índice CNN para acessar a playlist do Índice CNN no canal da CNN Brasil no YouTube, assim como o site com o agregado das pesquisas das 100 maiores cidades do país. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui, que seja a primeira de muitas. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Yuri. Até a próxima.